um relé, o módulo Wi-Fi SP8266, um adaptador de fonte para protoboard, jumpers macho fêmea, um resistor, uma fonte para poder alimentar o nosso módulo Wi-Fi, boquilha, fio de luz, lâmpada e uma tomada macho. Aí foi isso. Aqui vamos ao funcionamento. A gente está utilizando um celular, né, para acessar através da rede o nosso módulo Wi-Fi. O IP que ele obteve do nosso roteador foi esse 192.168.1.6. E como a lâmpada está desligada, ele apareceu para a gente o botão de ligar a lâmpada. Então vamos apertar. Aí a lâmpada acendeu. Agora ele apareceu pra gente a opção de desligar a lâmpada. Vamos mandar a lâmpada desligar. E a mesma desligou. Aí ele vai aparecer pra gente novamente a opção de ligar a lâmpada. Vamos mandar ligar mais uma vez. Deixa eu clicar aqui. A lâmpada acendeu novamente. Aí, e assim vai. Apareceu a opção para poder desligar. Se a gente clicar, vai novamente desligar a lâmpada. E é isso. Quando é ligando e desligando a lâmpada através de um smartphone, né? Pode ser através de computador pela rede, usando o Arduino e o módulo Wi-Fi. Aí tá aí. Mandamos ligar de novo. E volta a aparecer a opção de desligar. Última vez. Explicando um pouco sobre o código, para o funcionamento do módulo SP 8266, a biblioteca dele foi incluída, mais a do software serial. Foi definido o relé na porta 12, as variáveis rede e senha, para conectar o access point, a variável debug para imprimir no terminal, monitor serial, né? Foi definido o RX na porta 3 e o TX na porta 2, que é conforme as ligações no Arduino. Explicando a função setup, vou explicar primeiramente a função sendData que está dentro da função setup. A função sendData ela é responsável por enviar dados para o módulo Wi-Fi. Ela recebe como parâmetro o comando a ser enviado, o timeout e o debug, para saber se vai ser impresso ou não os comandos. Foi declarado uma variável response, que ela é responsável por concatenar as respostas que foram obtidas do módulo Wi-Fi. Aqui é só para a gente imprimir o comando que foi enviado. Aqui a gente envia o comando para o módulo SP. Então, quando tem dados disponíveis no SP, a gente obtém a resposta e concatena na string response. Aqui, se o debug estiver true, ele vai imprimir no monitor serial a resposta. Aí, voltando para a função setup para explicar o resto, aqui o sendData, explicando o serial begin, primeiramente, foi definido que ele vai trabalhar na 9600 a velocidade. E o SPN é 11.5200, que são as respostas que são as impressões, que serão as impressões.
O send data aqui, o primeiro comando que a gente está enviando para o módulo Wi-Fi é resetar o módulo. O segundo é ver a versão desse módulo. O terceiro é o modo como ele trabalhar, se é modo cliente, modo AP ou a união dos dois, que é AP mais modo cliente. Nesse caso, tanto o 1 ou 3 funcionaria perfeitamente. Aqui estamos conectando a rede wireless, concatenando com a rede e a senha definidos acima. Mais abaixo, outros comandos, né, que é o CFSR, que é para mostrar o endereço IP, AT mais CIPMUX, que aceita múltiplas conexões, se for zero, aceita só uma. AT mais CIP server, ele inicia o servidor na porta 80, né, que foi especificado. Se for zero, ele não inicia, e aqui o segundo parâmetro é a porta que a gente especificou. O AT mais CIPSTO é o tempo limite do servidor. Se ele não tiver resposta ali, nesse tempo ele fecha a conexão. Aqui o relé, né, para ligação da lâmpada, ele foi definido na porta 12, né, de saída. E ele inicia com a lâmpada desligada, que é o high, né, ao contrário. Agora vamos explicar a função loop, que vai ficar verificando se tem alguma conexão no web server que foi iniciado. Se tiver available, quer dizer que tem dados disponíveis, ou seja, alguém conectou. Se tiver o mais IPD, é porque a página foi identificada, ou seja, quem está acessando o módulo foi identificado, e com isso a gente vai pegar o ID dele, o ID dessa conexão. Então aqui a gente lê, né, do módulo e subtrai por 48 por ser ASCII 2. Então a gente pega o ID da conexão. A gente inicia com ligar lâmpada igual a 0, quer dizer o quê? Que não é para ligar a lâmpada. Damos um delay para dar o tempinho dele poder ler esse connection ID. Aí aqui a gente verifica se foi mandado para o nosso web server o parâmetro ligar. Se recebeu, a gente lê ele também. Damos um delay. Aí aqui seria a nossa string representando a nossa página HTML que a gente vai retornar para quem está acessando. Se a gente recebeu ligar igual a 1, a gente verifica a lâmpada está desligada. Se estiver desligada, a gente manda ligar a lâmpada. E monta aqui o nosso HTML para o cara aparecer a opção para ele desligar a lâmpada. Como ele mandou para ligar, então vai aparecer a opção de desligar. E caso ele não mandou o ligar igual a 1, então ele quer que desligue a lâmpada. Então a gente verifica se a lâmpada está ligada e se tiver a gente manda desligar a lâmpada. E montamos o HTML com a opção para ele poder ligar a lâmpada. Damos um delay novamente. Agora a gente criou essa string para concatenar os dados para poder enviar as informações para quem está acessando o nosso web server. Então a gente usa para isso o comando cipsend. A gente tem que passar para qual a gente deseja retornar, porque a gente definiu lá em cima que é para múltiplas conexões. Então a gente precisa sempre estar passando o ID da conexão obtido. E aqui a gente está passando o tamanho do HTML, o tamanho do retorno que a gente vai entregar para quem está acessando. A gente envia então esse comando para o nosso módulo, damos um delay para dar tempo dele enviar, e enviamos logo em seguida a página HTML em si. Então agora, já que enviamos o HTML, a gente vai mandar fechar a conexão. Então a gente usa o comando atcpclose mais o connect ID. Aí a gente manda esse comando para o nosso módulo executar. Com isso ele vai fechar a conexão e quem está acessando vai obter a resposta. E é isso.